pessoas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o vídeo é sobre como ler mais. Sabemos já, né, que a leitura é muito importante para conhecimento, criatividade, mas também é um momento muito bom para você ter um momento só com você mesma, sem precisar interagir, sem precisar ter que ficar pensando e analisando situações. É só um momento seu com você mesma, vivendo numa realidade totalmente diferente. Não precisa ter que ler todos os clássicos do mundo, ou começar por algum livro russo, ou coisas do tipo. Óbvio que se você quiser também é muito legal, é muito interessante. Mas se você quiser começar por um romance mais adolescente, só pra você realmente ali sair um pouco da sua rotina, já vale totalmente o hobby, o hábito. São 7 dicas bem práticas e bem tranquilas para você conseguir colocar no seu dia a dia logo de cara assim que terminar esse vídeo. A primeira dica é: tenha metas já estabelecidas. Mas seja realista com essas metas, tá, gente? Não coloque que eu preciso ler 50 livros por ano, ou deixar a meta em aberta, quero ler mais. Coloca uma meta, quero ler uma página por dia, quero ler 20 páginas por dia, quero ler um livro por mês. Não seja muito ambicioso ou ambiciosa, porque caso você não consiga realizar a meta, você vai acabar se frustrando. Então é melhor você colocar uma meta que dá ali pra você fazer no seu dia a dia e conseguir realizar ela sem problemas, e isso vai acabar te motivando, do que você colocar metas absurdas e não conseguir cumprir e se frustrar. Quando eu perco o hábito da leitura, quando eu fico muito tempo sem ler e eu quero voltar, o que eu faço? Eu coloco a meta uma página por dia. Porque pra quem não estava lendo nada, uma página por dia já é uma evolução. E nunca fica só numa página. Eu sempre leio a que vem depois, quando eu vou ver eu já li 1, 2, 3 capítulos. Mas eu sempre coloco uma meta baixa, uma meta alcançável. E aí, se eu ultrapassar ela, perfeito. Se eu não ultrapassar, eu bati a meta do dia e tá ótimo. A segunda dica é: tenha uma rotina de leitura. Então, já organiza sua rotina pensando assim: eu vou ler de manhã. Todo dia de manhã eu vou acordar 10, 5 minutos, 20 minutos mais cedo para poder ler. Não, vou ler na hora do meu almoço. Vou ler antes de dormir. Organiza, coloca a leitura como se fosse um compromisso também no seu dia a dia, porque você vai conseguir sempre terminar o livro que você se propôs, você vai conseguir ler com mais frequência e sem ficar perdido do tipo, meu Deus, o dia passou e eu não consegui ler. Terceira dica: escolha livros com temas que você já tem interesse, porque se você está começando o hábito ou está voltando ao hábito, não adianta você querer ler um livro de uma tragédia grega, querer começar por Odisseia. Começa, eu adoro mistério, começa com um livro de suspense, né, um livro de investigação criminal. Eu adoro romance, começa com um romance ali mais contemporâneo, que seja curtinho. Começa pelos contos. Você não precisa ler temas que você não gosta só pra você falar que está lendo. Isso, gente, isso não faz sentido. O hobby é seu. Se o seu hobby é só ler livros de suspense, é só ler livros de investigação, leia só os livros de investigação. Meu hobby é só ler livros de distopia, leia só os livros de distopia. Meu hobby é ler livros de romance, leia só os livros de romance. O hobby é seu, não deixe outras pessoas ditarem como você vai fazer o seu hobby. Porque se você já tá ali tentando voltar ou começar esse hobby, que é a leitura, com uma coisa que você já não gosta, como é que isso vai dar certo? Pensa bem comigo. Óbvio que, eu quero fazer uma leitura diferente, cansei de livros de romance. Beleza, faz sentido, é uma escolha que você fez, não foi uma escolha que fizeram por você. E se você não estiver gostando de um livro, digamos que você pegou um livro de romance, mas não gostou dele, vai para outra leitura, não tenha medo de abandonar a leitura, o livro não vai ficar triste com você. Então eu vejo que tem muitas pessoas, né, quando eu criava conteúdo sobre livro, eu via muitas pessoas comentando que estavam há 2, 3 meses tentando ler um livro de 100 páginas porque não gostou do desenvolvimento do livro. Gente,
o livro não vai ficar triste com você. Deixa o livro lá no canto, depois lê outro livro. Quando você achar que é necessário, né, que já é o momento, você volta e tenta ler ele de novo. Se a leitura não fluiu, você vende, você doa, ou você vai num sebo e troca, vai numa feira de livros, entendeu? E troca o livro que você não gostou por um livro que te interesse. Mas não fica se forçando, porque, gente, a leitura é pra ser uma coisa prazerosa, é pra ser um hobby, é pra você espairecer dos problemas. Não faz sentido você arrumar um problema pro seu hobby. Então, assim, não se force a ler uma leitura que não está fluindo. Quarta dica: use audiobooks ou e-books. Se você tem uma rotina muito corrida de pegar trem, ônibus e tudo mais, e aí você não consegue ler o livro físico, o e-book pode ser, né, uma opção. E tem o próprio aplicativo do Kindle que você consegue colocar o PDF lá, ou abre o PDF normal no telefone. Ou você pode usar audiobooks também. Eu confesso que eu não sou muito fã de audiobooks, eu me desconcentro muito rápido, eu só fico escutando e não consigo absorver nada, não consigo entender nada. Mas é uma coisa minha, eu gosto de ler. Mas pra você pode ser uma boa opção. Então, assim, não é porque não deu certo pra uma pessoa que não vai dar certo pra você. Teste primeiro, não custa nada. Tem o Audible da Amazon, então tem no Spotify também, e pessoas que leem os livros e aí cada dia bota um capítulo de algum livro. Então, assim, teste antes de falar, ai, fulano não escuta audiobook, então eu também não vou escutar. Você não é o fulano. Então, às vezes, o seu hobby é escutar livros no seu tempo livre. Tem algumas pessoas também que gostam de fazer leitura durante o cardio. Então, vai pra esteira ou vai pra bicicleta e tá com o livro na mão, né? Ou com um PDF aberto no celular e fica lendo. Então pode ser uma coisa também pra você poder testar. Pra mim não funciona, eu me desconcentro, eu não consigo nem ler, nem fazer o cardio direito. Então, assim, pra mim é muito confuso pra minha mente. Mas pra você pode ser uma boa também. Então, assim, a dica está lançada. E tem gente que gosta de escutar o audiobook enquanto tá fazendo o cardio também. Então, ao invés de escutar a música, tá escutando um livro. Pra mim também não funciona, eu preciso da música ali pra me dar uma energia. Eu não consigo me concentrar no livro, como eu falei. Então, assim, testa. Se pra você fizer sentido, se pra você fluir desse jeito, fico muito feliz. Quinta dica: tente se desconectar um pouco das redes sociais. Porque às vezes a gente tá com tempo livre, mas a gente fica tanto no telefone que a gente acha que não tem tempo livre nenhum. Ou a gente fica tanto tempo vendo TV, vendo filmes, vendo série, que a gente acha que não tem tempo livre, mas que se a gente organizar, a gente tem sim, pelo menos ali 1 horinha, 2 horinhas, que seria ali o tempo de um filme. Então, mescla os hobbies, entendeu? Mescla as coisas que você gosta de fazer, não precisa ficar sempre só vendo filme. E aí, às vezes, a gente fica só ali presa no filme, ou no Instagram, ou no TikTok, e a gente sempre fica, poxa, eu não tive tempo para ler. Mas se você tivesse dividido o seu tempo livre em 20 minutos de Instagram e 20 minutos de leitura, você teria feito os dois. Então, tenta equilibrar, tenta diminuir um pouco o tempo de tela e aumentar um pouco a leitura. E assim você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Não fica sem saber das notícias, não fica sem saber o que está acontecendo no mundo, mas também não fica sem o seu hobby. Sexta dica: participe de grupos de leitura. Seja no Instagram, no Telegram, no Twitter ou presencial, participe de grupos de leitura. Pode ser uma ótima opção, porque fazem cronogramas nesses grupos de leituras. Então, assim, até na primeira semana você tem que ler do 1º ao 5º capítulo, na segunda semana do 6º ao 12º. Então tem já toda a organização do cronograma para você conseguir ler e se manter em dia com a leitura. E você vai ter pessoas ali te incentivando a ler também, porque vai ter alguém para você poder conversar sobre as suas leituras. Então pode ser um jeito de você se motivar a ler mais. E a sétima e última dica
Mantenha sempre o livro, o Kindle, o e-book, o audiobook sempre por perto de você. Então, às vezes você tá numa sala de espera, tá num momento sem fazer nada. Ao invés de você só ficar olhando pro nada, você consegue ler. Então, sempre tem ali um livro por perto, pode ser um jeito de você se distrair e manter o seu hábito. Então essas foram algumas dicas de como ler mais ou de como começar o hábito da leitura. E lembre-se que a leitura por hobby tem que ser uma fonte de prazer, de descanso, tem que ser um momento legal, não tem que ser uma obrigação, alguma coisa chata. Então, não leia o que você não quer, não se obrigue a ler mais do que a sua rotina permite que você leia, e não encare como uma obrigação. Então, eu tenho que ler. Não, você escolheu esse hobby, você está tentando esse hobby. Então, se também não der certo, se você não gostar de ler, ok. Mas não leve como uma obrigação de tenho que ler e colocar um complemento ainda super ambicioso. Tenho que ler 85 páginas, tenho que ler 80 livros por ano, que não vai fluir. Não se compare com as pessoas da internet. Então, tem muitos criadores de conteúdo, né, sobre leitura, literatura, que falam que leram 80 livros por ano, 100 livros por ano. Já vi casos das pessoas falarem que leram 200 e poucos livros por ano. E não se compare com essas pessoas, porque elas vivem criando conteúdo sobre livros, então elas estão sempre lendo. E não tem nada que prove que aquela quantidade de livros foi verdade. Então, se você for acompanhar algum conteúdo sobre livros e literatura, acompanhe pessoas que tenham uma rotina parecida com a sua também. Então, tem muito criador de conteúdo que trabalha, que estuda, que faz faculdade. Então, tente seguir esses criadores, sabe? Porque aí você vai conseguir entender que não tem como você ficar 100% em função de ler. Você tem uma rotina, você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem uma faculdade. Então, acompanhe criadores que mostrem essa realidade ou que pelo menos tragam essa conscientização sobre a leitura, que não tem como uma pessoa que trabalha de 7 da manhã, sendo que tem que acordar 4 para pegar 2, 3 ônibus e sai do trabalho 7 horas da noite e tem que pegar 2, 3 ônibus para voltar para casa. Não tem como uma pessoa dessas, não tem como uma pessoa numa condição dessa ler 80 livros por ano. Então não se culpe pela sua condição e não se compare, porque a sua realidade não é a mesma realidade que a pessoa está te mostrando. Porque não é porque ela mostrou pra você, que ela disse pra você que leu 80 livros, que seja verdade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever. Também não esquece de comentar alguma dica ou alguma recomendação de livro. E até a próxima. Beijos!